Olá, como vai? Alegria muito grande em tê-lo aqui no canal do YouTube do Centro Joana d'Arc. Antes de começarmos, peço que se inscreva no canal e deixe seu joinha para nós, tudo bem? Vamos bater um papinho hoje sobre dores. Dor física, dor moral, o que são, por que tê-las e como elas nos influenciam na nossa jornada espiritual, no nosso crescimento. Espero poder contar com todos nesses próximos minutos, nesse aprendizado. Ok? Dor física e dor moral. Por que tê-las? Por que passamos por ela? Porque Deus permite o sofrimento, a tristeza, a dor, as tragédias, e que o homem seja lançado no inferno, sendo ele, Deus, tão bom como dizem? Por que Ele permite que a gente passe por tudo isso? Sofrimento, tristeza, tragédias, perda de entes queridos, às vezes uma perda muito grande de valores, de dinheiro, de bens, amigos, parentes que se vão em tragédias automobilísticas, doenças. Por quê? Seria uma vontade que Deus tem de fazer que a gente passe por isso, pura e simplesmente? Não, de forma nenhuma. Deus não tem caprichos, principalmente para conosco. Mas Ele quer que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente melhore cada vez mais. Quando o espírito estaciona na sua caminhada evolutiva, mostrando-se rebelde, indiferente à vida espiritual, negligente no dever de seu aperfeiçoamento moral e intelectual, nesse momento, a dor vem para despertá-lo, para lembrá-lo de que, psiu, não é por aí não. Por que você está parado? Por que você não está fazendo nada? Por que você esqueceu simplesmente de evoluir? Só isso, a dor só vem lembrar você que você tem que evoluir, você tem que ser melhor. Não é possível que nós achamos que viemos ao mundo a passeio. Se fosse assim, eu já nascia com uma bermudinha, um biquíni, uma pranchinha de surf no ventre da mãe para curtir esse país tropical. Não. A gente veio para evoluir, para crescer. Está lá no livro dos Espíritos. Foi criado simples e ignorante para poder evoluir cada vez mais, através do trabalho, do aprendizado e da dor. Já passamos isso enquanto princípio inteligente. Quando passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal e entrando no hominal, não ia ser diferente. Cada instante, cada passo dado em cada um desses reinos enquanto princípio inteligente e agora enquanto espírito é de evolução, é de aprendizado. A dor é ferramenta. A dor é ferramenta para esse aprendizado, para esse crescimento. A dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. Palavras de Emmanuel. Às vezes a gente escuta, se não aprende pelo amor, aprende pela dor. É tudo amor. Só que a dor é um cutucãozinho. Mas é amor do mesmo jeito. É amor da mesma forma. Se não aprende pelo amor, aprende pelo amor com a pitadinha de dor. Mas é amor de Deus da mesma forma. O Consolador
psicografia de Chico, de Emmanuel através de Chico, ele difere a dor física e a dor moral, dizendo que a dor física é um fenômeno. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Ela produz o despertar e ela lembra a cada um dos deveres que temos, seja a expiação, o resgate de faltas passadas, seja que a gente está abusando um pouquinho do que a gente veio fazer aqui, seja lembrando que estamos aqui num organismo físico que precisa de cuidados. A dor física é fenômeno físico. A dor moral, por outro lado, é essência, porque ela advém de nós espíritos. Só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção, ainda Emmanuel, ainda o Consolador. Porque ela vai na essência, no cerne, dentro de nós espíritos. Quando dói, não dói lá dentro? Quando incomoda, não incomoda lá dentro? Quando a dor física é muito grande, você tem vontade de ir lá e apertar, e muitas vezes você vai e aperta. Faz isso com a dor moral. Vai lá no seu cerne, no seu íntimo, na sua essência, e aperta, você não consegue. E aquilo vai te angustiando até que você resolva resolver. Resolva resolver é ótimo. Decida agir. E é bom que faça isso. Entendendo esse mecanismo, como é que funciona isso? Uma atitude incorreta gera um incômodo, um remorso, gera um problema. E isso, esse incômodo, esse remorso, esse problema, esse inconveniente, ele vai gerar uma lesão no nosso perispírito. Sim. Porque houve uma causa, houve um erro moral ou físico que lesa o perispírito. Isso tem que sair. Isso tem que ser expurgado, porque é fora da nossa rotina. Como vai ser expurgado? Através de uma dor física, porque do espírito passa para o perispírito, do perispírito plasma no corpo físico. Através de uma dor moral, porque essa lesão gera um campo magnético negativo que foi atraído pelo remorso, pela atitude incorreta. E pode gerar ainda uma obsessão. Sim, porque a partir do momento que há uma atitude incorreta, há um erro, e eu percebo, há uma queda de sintonia, há uma queda de energia, ou há uma energia ruim. E como a energia varia, nessa variação, nessa baixa, eu me sintonizo com espíritos nesse mesmo nível de energia que eu. Isso pode ter sido inclusive motivado, pode, não significa que é regra, pode ter sido motivado por esse próprio espírito para que eu baixasse a minha energia e ele pudesse me obsediar. E obsediando, tente me manter sempre com a energia baixa, com a sintonia baixa, e continue me obsediando, gerando aí talvez para um futuro uma fascinação,
uma subjugação em casos mais graves de obsessão, se eu permitir. Não podemos esquecer que, apesar da 459 dizer, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos diz o seguinte, de uma maneira mais simples: os espíritos nos influenciam? E os amigos espirituais nos respondem: sim, muito mais do que imagina, de ordinário são eles que vos dirigem. Mas de ordinário são eles que vos dirigem porque nós não usamos do nosso livre-arbítrio. Nós não permitimos que o nosso consciente haja mais, que a nossa consciência atue mais, que nós, através do livre-arbítrio, pensemos mais. Nós ainda somos muito instintivos, talvez até intuitivos, mas de pouco raciocínio. E com isso, a gente vai, na manada. Puf, estourou, a gente sai correndo. Não pensa no que está fazendo. Não raciocina. Se a gente seguisse o que Santo Agostinho nos prega, ao final de um dia, e ele conta isso no Livro dos Espíritos, no final do dia, vai para a sua caminha, vai no seu catre, é o termo que ele usa, e pensa como foi o seu dia, as atitudes certas que você tomou, que devem ser mantidas, e as atitudes erradas que você tomou, que devem ser corrigidas a partir do novo dia. E no dia seguinte, tenta corrigir. E na noite do dia seguinte a mesma coisa. Se fizéssemos isso, menos dor, menos correria, menos efeito manada. Mas não, a gente se deixa levar. E aí, a questão 459 ainda age em nós. Os espíritos ainda nos influenciam, de ordinário são eles que nos dirigem. E assim nos obsediam. E aí, sendo obsediados, somos vítimas ainda de resgates. Ainda somos vítimas de resgates que não deveríamos estar passando, que poderíamos estar resolvendo de outra forma. Numa casa espírita, conversando com ele, mostrando para ele qual é o caminho correto, porque não devemos ser vítimas de um pelo outro. Os nossos resgates são de outra forma. A dor física produz sensações. Toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é a essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. Mesmo sendo fruto de um desencarne, ela passa com desencarne. Mas a dor moral, ela perpetua porque ela é da essência. E ela só vai passar com o entendimento e com a mudança de atitude. Aí sim a dor moral passa. A dor física, a partir do desencarne, ela passa. Ah, mas tem aquele caso daquele romance espírita de não sei quem, que ele... Sim. Mas a partir do momento que ele toma conhecimento da sua situação num plano astral e de que aquilo ali não lhe pertence mais, é uma sensação de uma época que estava reencarnado, aquilo passa. Mas a dor moral, não. A dor moral é fruto de remorso, arrependimento e mudança de atitude. Só assim para que ela possa passar. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É um instrumento invisível que Ele utiliza para converter-nos pouco a pouco em falenas de luz. A dor é nossa companheira, lanterna acesa em escura noite, guiando-nos de retorno à casa do Pai Celestial. Isso está no Espiritismo de Ase. Olha que coisa bonita. No bom mineirês. Olha que trem bom. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Sabe por quê? Porque é o caminho do resgate. Vai passar pela dor
aquele que está resgatando, aquele que está tirando dos ombros o peso de erros do passado, aquele que está sendo abençoado, de uma certa forma, das coisas que fez no presente e que pela dor está sendo lembrado de, esse caminho está torto, esse caminho tem que ser corrigido. E aquele, vamos ver daqui a pouquinho isso de uma melhor forma, e aquele que já está asfaltando, calçando o caminho do futuro, já está pela dor preparando o enriquecimento de seu eu, de seu ser, dele espírito, para um passo maior para o futuro, para uma jornada evolutiva futura melhor. Então por isso é bênção. Não é para reclamar de Deus. Jesus, por que você fez isso comigo? Sabe por quê? Se você pergunta isso para ele, ele vai falar assim, porque eu te amo. Puro e simples. Fiz isso com você porque eu te amo. Porque eu te quero ver melhor. Por isso, ressaltei isso do Espiritismo de A a Z. É uma bênção. E Leon Denis diz mais. A dor é a purificação suprema. A escola onde se aprendem a paciência, a resignação, todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo, onde se dissolve o orgulho. Não maldigamos a dor, só ela nos arranca da indiferença, da volúpia. Esculpe nossa alma, dá-lhe sua forma mais perfeita, sua beleza mais pura. Leon Denis. É purificação. Lembra quando você é advertido por um amigo, por um parente, com frases do tipo: por que você falou isso com ela? Por que você disse isso para ela? Você não foi rude demais, não? E aquilo te toca? Puxa, será que eu fui cruel mesmo? E vai te remoendo? Isso é uma dor. É uma espécie de dor. Às vezes dói dele falar com você e dói de você lembrar do que falou. Duas dores, uma pesada só, uma baciada só. Dói dele ter falado porque feriu sua vaidade. Dói de você lembrar porque feriu seu orgulho. Nossa, eu fui orgulhoso, eu falei demais, não devia ter falado isso. Olha a advertência. E aí você começa a filtrar. E aí você começa a pensar, puxa vida, tem que mudar minhas atitudes. Tenho que queimar esse orgulho. Tenho que queimar essa vaidade. Tenho que deixar de ser egoísta. Tenho que aprender a ser mais paciente. Mais resignado com os outros. Nem que seja para não ouvir o outro me chamando a atenção. Que seja assim para a gente aprender. E é a dor que nos ensina isso. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala sobre os aspectos da dor, que eu passei rapidamente antes. Dor expiação, passado. Dor auxílio, presente. Dor evolução, futuro. A dor expiação refere-se à consequência de uma ação passada. É o resgate devido ao mau uso do livre-arbítrio. E aí é a execução da lei de ação e reação. Se eu fiz alguma coisa que não devia, eu devo resgatar essa coisa que não devia ter feito. A dor expiação é a que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. André Luiz. É o resgate. É o momento em que eu fui lá no ministério da reencarnação e falei: pequei contra o céu e contra ti. Agora eu preciso consertar. Fiz bobagem. Acharam que ia falar outra coisa, né? Fiz bobagem. Agora eu preciso consertar. E como eu conserto?
Vamos fazer um programa de reencarnação onde eu venho aí com uma hidrocefalia, uma paralisia cerebral, uma paralisia física, com um aleijãozinho, uma cegueira. São formas que você vem resgatando. Isso vem te impedindo às vezes de fazer de novo, ou vem te limitando. E você resgata aquilo que você fez indevidamente ou fez conscientemente com o próximo. E Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz: porque aquilo que semear, o homem também colherá. É resgate. A dor auxílio. Esta dor é voltada para o sentimento corretivo. Prolongadas e dolorosas enfermidades no corpo físico para evitar-nos a queda e, mais frequentemente, nos preparar para a desencarnação. Ela vem, de uma certa forma, evitar que produzamos maus maiores. Por exemplo, lembra da minha perninha torta? Se ela fosse perfeita, quão mal eu poderia ter feito a alguém? Quantos lares eu poderia ter visitado a mais e com um orgulho exacerbado, com um egoísmo, eu poderia ter afetado? Uma perninha torta, uma dorzinha bem colocada nos joelhos, me impediu de disseminar isso mais. Emmanuel traz para a gente o seguinte pensamento: a agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito, em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Uma pequena limitação pode servir para o nosso aprendizado, para o nosso enriquecimento moral. Nos limita para que a gente não produza outro mal. Nos limita para que a gente possa repensar nossas atitudes. Porque a gente está sempre pensando, raciocinando, utilizando os nossos espíritos, de nossa capacidade de raciocínio, para experimentar coisas novas. Então você limita um lado para você usar o seu outro lado para o bem. Perceberam? A dor evolução. Ela é proporcionada pelo meio externo, leva o espírito ao progresso, à evolução. O espírito que atingiu esta fase está num nível de evolução bem superior aos demais. E aí você é colocado a caminhar, a dar um passo a mais. Por exemplo, a influência do meio. Você nasce numa comunidade sujeita à marginalidade, sujeita à influência de traficantes. Mas você já tem uma consciência do bem, uma consciência moral. E ali você tem que enfrentar. Primeiro ponto, evitar ser abduzido, né? Não por marcianos, mas por essa militância, por essa marginalidade. Dentro do possível, evitar que a família, que é o seu círculo principal, social, inicial, primário, seja influenciado. E, se possível, ajudar com que todo o seu meio não seja influenciado. Caminhar para o bem. Pobreza material é uma forma de dor evolução. A solidão é uma forma de dor evolução. Lembrando que quando em depressão eu busco a solidão. E aí, apesar da dor, eu tenho que sair dessa. Porque eu caio num outro problema, que é a doença depressão. Essa dor também me faz crescer, mas pode me induzir a erros maiores. Perda de um ente querido. E aí eu corro no risco
de culpar Deus por isso, de julgar a responsabilidade toda nele, porque Deus fez isso comigo, porque Deus deixou que ele fosse. Ora, podemos dizer que a única certeza que a gente tem quando reencarna é que daqui a um tempo vai desencarnar. São dois ciclos interligados, que a partir do momento que um acontece, o outro irá acontecer também. Então não é novidade para ninguém, não é surpresa para ninguém. A única coisa é que não vem igual rótulo de lata de sardinha, fabricado em validade tal. Tirando isso, todo mundo sabe que vai perder o corpo material em algum momento. Então, primeiro, por que eu vou culpar se eu já sei a regra do jogo? Segundo, é para a pessoa que vai uma vitória. Ele venceu aquela etapa. Deixa ele ir. Se ele não cometeu mais nenhum ato de infração contra Deus, contra as suas leis naturais, deixa ele ir. Deixa ele seguir em frente. É o momento dele voltar à nossa pátria astral e continuar a sua evolução. E nós de cá vamos enfrentar essa dor como uma questão evolutiva, pura e simples. Ora, já perdi meus pais, já perdi 3 dos meus irmãos. Adiantava ali à beira da urna reclamar com Deus dele os ter levado, se eu já sabia que isso ia acontecer e ainda vai acontecer mais 3 vezes e depois comigo, ou talvez comigo e depois com eles, a gente não sabe quem vai primeiro. Adianta reclamar? A gente sente, sim, porque há convivência. Há o vínculo da família. Chico diz que ninguém erra de endereço, então temos um vínculo, temos uma responsabilidade entre nós. Não adianta reclamar disso. Temos que seguir em frente. São as leis naturais em ação. Agora, aproveite essa dor para o seu crescimento. Trabalhe com ela. Mostre que a sua evolução atingiu um estágio tal que você a suporta com o entendimento que ela faz necessário ter. É parte da nossa evolução. Vir, assim como eu me alegro quando chega um ente novo na família, de uma certa forma eu me alegro quando parte um, porque ele venceu mais uma etapa do nosso processo evolutivo. E aí vem uma outra situação, quando a gente fala em família, a convivência com um parente difícil. De novo eu lembro, ninguém erra de endereço. E todos nós temos um parente difícil, alguém dentro do nosso elo familiar, do nosso círculo familiar, que tem um gênio um pouquinho mais estovado. E tomara que não seja nós, não sejamos nós esse ser. Porque ainda vai ter que passar por nós a questão do reconhecimento, do entendimento que temos um gênio difícil e que precisamos domá-lo para o nosso bem e para o bem dos demais. Abençoa as dores que te ferem o espírito e estraçalham o coração. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. As dores são necessárias, que sejam abençoadas, levemos a nossa mão para o céu, agradecendo a Deus a oportunidade de passarmos por ela. E de novo lembrando Chico, tudo passa. O que é bom passa, o que é ruim passa. Tudo passa. E Deus está sussurrando. Sabe essa dor, filho? Eu sou maior que ela. Confie em mim. Sabe como é que se chama isso? Fé. Tenha fé. Confie em Deus.
De novo, lei natural. A dor é necessária para o nosso soerguimento, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. Quando Deus nos dá a oportunidade de crescer, Ele sabe que sozinhos é muito difícil. A gente vai escorregar. Se a gente é influenciado por qualquer espírito que chega aos nossos ouvidos e nos sussurram palavras melodiosas sabendo do nosso caráter, Ele aproveita e nos dá outras ferramentas que possam nos conduzir ao bem. As dores estão aí para isso. Tenhamos fé e confiemos nele. Quando a gente fala de dor moral, a gente tem que lembrar das fases pelas quais elas nos fazem passar. A primeira fase é o remorso. É um estado de alma que nos faz remoer o que fizemos de errado, mostrando as nossas falhas e os nossos deslizes em relação à lei natural. Que bom, começa por aí. Remorso. Lembrar, ver, visualizar, saber que fizemos coisas erradas. O arrependimento é a segunda fase. Torna-nos mais humildes e mais acessíveis. O remorso nos abre os olhos para o que fizemos de errado. O arrependimento nos faz perceber que aquilo está errado e tomar a atitude de não fazer mais. E o resgate, terceira fase. Depois de remoído e arrependido, a falta deve ser reparada. Por isso o resgate. Remorso, arrependimento e resgate fecham o ciclo de uma determinada dor. E aí, 3 atitudes básicas frente à dor. Primeiro, saber suportar a dor que nos visita, sem revolta, sem desespero, com muita calma e paciência. Segundo, crer firmemente que a dor vai passar. A dor não é eterna, é passageira. Terceiro, não reter sofrimento quando a dor já tiver passado. Dor e sofrimento são distintos. Dor é dor, é o que incomoda, é o que machuca. Assim como uma ferida, a dor é aquilo que o corpo informa, o cérebro processa e fala, doeu. Sofrimento é o exagero que eu ponho naquela dor. Ai, é muito sangue. Ai, é muito grande. Ai, eu vou sangrar até morrer. Ah, Deus não podia ter feito isso comigo. Isso é sofrimento. Isso eu não preciso. Isso é exagero. E isso, depois que a dor tiver passado, é mais sofrimento. É mais desnecessário ainda. É mais exagerado ainda. Se o sofrimento já é adjetivar demais a dor, o sofrimento depois da dor passada é tentar repetir uma dor sem necessidade. É quase uma vaidade perante aquilo. É como dizer, meu câncer é maior que o seu. Que comparação idiota. Que comparação desnecessária. Ah, mas quando eu tive câncer foi muito maior que o seu. Pra que isso, gente? Acabou, passou, já foi. A capacidade de suportar o desprazer e a dor sem se tornar amargurado e sem se refugiar na rigidez anda de mãos dadas com a capacidade de aceitar a felicidade e dar amor. Wilhelm Reich. É como se eu colocasse uma coisa para substituir a outra. Tira o desprazer, tira a dor, tira a amargura, não me refugio, não me encarcero em mim mesmo numa rigidez desnecessária, mas troco isso pela felicidade e pela capacidade de amar aos outros, de amparar aos outros, de dar carinho àqueles que precisam. Olha outra frase bonita. Pensei não ser capaz de suportar mais dor alguma. Acreditei não ser capaz de continuar. Mas a vida me mostrou que sempre há um novo dia. A dor não cessou, mas eu me tornei mais forte, dia após dia. Porque eu me transformei
eu me refiz, me repaginei. Eu me coloquei um novo eu para essa mesma dor. E me fiz novo, me fiz forte. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Isso é do Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 7. Uma outra frase importante da gente relembrar agora é de Michelangelo. Concentra-te e faça como o escultor que faz a obra que quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Tira o supérfluo, tira as arestas, aclara o obscuro, bota luz, muita luz divina na sua dor. Bota luz em tudo. E não larga o cinzel, não para de operar, não deixe de agir, tenha atitude o tempo todo. Não deixe que a dor tome conta de você, mas ao contrário, tome conta da sua dor. Conheça seu limite e o limite dela. Como? De novo o Consolador, de novo Emmanuel. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena. Mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração, como um alimento indispensável que se prepara, de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral, no centro das provações mais escabrosas e rudes. Emmanuel, o Consolador. A prece não tira a dor de você, não. Não. Mas ela te dá força para enfrentar a dor, para conhecer a sua dor e saber lidar com essa dor. A prece te dá o reconforto necessário para caminhar mesmo com dor. A oração sincera te estabelece a vigilância necessária para, mesmo com dor, ser você mesmo, o momento todo na sua jornada evolutiva. E como eu devo fazer essa prece? Rebuscada, cheia de palavras, uma prece mais emotiva, uma prece mais... Escuta. Senhor Jesus, ajuda-me a suportar esta dor. Amém. Só isso. De palavra, só isso. Mas cheia de sentimento, cheia de pensamentos bons. Que se pense num lugar bonito, que se pense numa casa espírita alegre, iluminada, num campo de flores, numa cachoeira, que se pense numa praia, naquilo que você mais gostar, mas que seja bonito, iluminado, alegre. E só peça a Deus isso. Ajuda-me a suportar esta dor. A forma, o meio, as ferramentas sempre virão da maneira mais inusitada possível. Um amigo que se apresenta, uma música que toca o nosso espírito, nós espíritos, e que nos chama a reflexão, como essa de Toquinho Vinícius, que eu trouxe a letra para a gente refletir um pouquinho. Quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu.
Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a descrença. Mesmo o amor que não compensa é melhor que a solidão. Abre os seus braços, meu irmão, deixa cair. Para que somar, se a gente pode dividir? Eu francamente já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. De Toquinho e Vinícius. E só tenho a agradecer a paciência de todos que me acompanharam até aqui e agradecer por essa companhia, por ter participado deste bate-papo. E neste momento convido a elevarmos nosso pensamento ao Pai Celestial, ao Mestre Jesus, que através dos amigos espirituais de luz nos abençoou nesse encontro e que continue nos abençoando e nos intuindo ao bem e ao bom. Que assim seja. Tenha uma noite de paz, um dia de alegria, uma semana repleta de realizações.